Agora nós vamos aprender mais a respeito do Espírito Santo, olhando para a Bíblia, para as Escrituras. Vamos ver o que Deus nos dá a respeito de alimento, de entendimento a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo é como se fosse Deus dentro de nós. Né? É a promessa de Deus, que nós receberíamos o Espírito de Deus para que ele estivesse para sempre conosco, dentro de nós, vivendo, né, em comunhão com a gente. E vamos agora para mais um estudo sobre o Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo? Em Atos, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então a Bíblia fala aqui de um homem que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e o nome dele era Estevão. Então, o nosso estudo ele vai girar a respeito desse homem. Então, o primeiro passo para que nós venhamos entender é entender que esse homem, o Estevão, era um homem que ele era cheio do Espírito Santo. Então, aqui ele vai citar nesse versículo, nesse trecho da Bíblia, vários nomes de vários homens. Mas quando ele se refere a Estevão, ele fala que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio. Então, a partir desse ponto, nós passamos a ter vários entendimentos a respeito das Escrituras, a respeito do Espírito Santo. Então, agora nós vamos para Atos, capítulo 7, versículo 54 a 60. Que diz o seguinte, no versículo 54, que também vai se referir a esse homem cheio do Espírito Santo, que é o Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Quem eram esses homens que estavam enfurecidos e rangiam os dentes contra ele? Eram os religiosos, eram os fariseus, os sacerdotes. Eles estavam enfurecidos com Estevão, porque Estevão, de uma forma muito corajosa, pregou o evangelho para esses homens, exaltou o nome de Jesus Cristo e reprovou eles, a conduta deles diante de Deus. E isso diante desses homens, sabendo que esses homens tinham poder para matar Estevão, para matar ele. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aprendizado logo que nós temos de cara. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos dá coragem. Então, aqui a gente vê um homem diante da morte, diante dos seus acusadores, um homem que não teve vergonha e não teve medo de expor a sua fé em Jesus. Então aqui a gente já vê um homem que foi corajoso o suficiente para não recuar, né, na sua fé, mas mesmo correndo risco de morte, deixar claro a sua fé em Jesus Cristo e anunciar o Evangelho. Um homem que não teve medo de expor a maldade e o pecado dos religiosos da época. Então, nisso, e a Bíblia diz que o Estevão era um homem o quê? Cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma das primeiras características de um homem cheio do Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo, é passar a ter coragem. Ou seja, se antes você era um homem medroso, que tinha medo, né, como Pedro, que teve medo e negou Jesus 3 vezes, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter o espírito da coragem. E você passa a não ter medo, né, mesmo diante de situações extremas como a de Estevão, não teve medo de anunciar o nome de Jesus Cristo, mesmo sabendo que aqueles homens tinham poder para matá-lo, porque foram os mesmos que mataram Jesus Cristo. Então, vamos lá. Coragem, primeiro ponto. Tá? Primeira característica de quem recebe o Espírito Santo. Era um homem medroso, passa a ser um homem corajoso. Uma mulher medrosa passa a ser uma mulher corajosa. Versículo 55. Mas ele, que é o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Então aqui a gente vê mais uma vez que o Estevão, nesse momento, também cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu, né? Ele levantou o rosto e fixou os olhos no céu. Viu a glória de Deus, então ele levantou os olhos, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, um homem, eu quero fazer uma pergunta para vocês, um homem vazio do Espírito Santo, morto espiritualmente, ele vai olhar para os céus e vai ver Jesus? Não. Né? Então, o que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo, ele nos faz enxergar Jesus.
Talvez não da forma como Estevão viu, que ele olhou e viu o próprio Jesus no céu, mas ele nos faz enxergar Jesus com os olhos da fé. Então, se antes você acreditava em Jesus Cristo, porque estava escrito, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo existiu, através de quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa a crer, não porque está escrito na Bíblia, mas você passa a crer porque o Espírito de Deus ele vai soprar, ele vai te dar, ele vai colocar dentro de ti essa certeza absoluta de que Jesus Cristo é real e ele vive. Não mais porque está escrito na Bíblia, mas porque ele te dá certeza absoluta disso. Então, o Espírito Santo ele torna Jesus Cristo real para ti. Sim, muitas pessoas leem a Bíblia. Tem um caso de. Eu já ouvi uma vez um pastor pregar. Tinha um teólogo, um homem altamente estudado, com muito conhecimento teológico, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, ou seja, ele nem acreditava em Jesus. Ou seja, a leitura da Bíblia, das Escrituras, não vai te dar certeza que Jesus é real. Não vai te dar. Quem vai te dar certeza é o Espírito Santo. Entenderam? Por que acontece de pessoas lerem as Escrituras e depois não terem a certeza, ou então perderem a fé no meio do caminho? Porque a fé dentro delas se apagou. O espírito da fé, o espírito que traz fé, essa chama do Espírito Santo se apagou na vida dessas pessoas, ou elas nunca nem tiveram o Espírito Santo, nunca nem foram batizadas com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus te dá certeza que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, é o próprio Deus encarnado. Ele te dá certeza, ele eleva os teus olhos para Jesus Cristo e torna Jesus real na tua vida. E o Filho do Homem, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritavam com grande voz. Eles quem? Os religiosos da época, né? Que eram os judeus, os líderes, no caso, desse meio religioso, né? As pessoas que estavam à frente das igrejas da época, das sinagogas. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, aqui a gente vê um homem cheio do Espírito Santo e pessoas mortas espiritualmente. Ou seja, um homem cheio do Espírito Santo era Estevão, que creu em Jesus Cristo. Através do Espírito Santo passou a crer em Jesus. Já aqueles homens, mesmo diante de com toda a Escritura diante deles, apontando para Jesus, eles não creram. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque eles não tinham comunhão com Deus. Então era impossível eles terem o Espírito Santo. Eles não creram em Jesus. Então o que acontece? O Espírito Santo te leva a crer em Jesus, tá bom? Não o oposto, tá? Porque eu li a Bíblia e passei, não. O Espírito Santo te leva até as Escrituras, te faz entender as Escrituras e crer em Jesus. É uma obra é o próprio Espírito Santo, tá bom? Que faz isso. Então o início de tudo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te leva a crer em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que te leva a ter Jesus Cristo. Tá bom? Que faz com que a palavra de Deus chegue em ti e tu tenha condições espirituais de recebê-la. Isso é uma obra do Espírito de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Ou seja, tanto Estevão quanto esses religiosos tinham as Escrituras ao seu alcance. Conheciam as Escrituras. Mas Estevão creu por obra do Espírito Santo. Então essa importância de desejar o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Porque é ele que vai te dar certeza da tua fé em Jesus Cristo. Tá? Versículo 58 diz: e expulsando da sinagoga, expulsando Estevão da sinagoga, o apedrejavam. Então o que aconteceu? Os religiosos tiraram Estevão da sinagoga e apedrejaram ele, pegaram pedras e lançaram contra ele para o matarem. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele estava sendo apedrejado e ele fez exatamente o que Jesus fez quando ele estava na cruz. Mas olha que interessante. Quando Jesus Cristo estava na cruz, crucificado, ele falou para Deus, né? Ele se direcionou a Deus e falou: recebe o meu espírito. E entregou a Deus o espírito dele.
Já que a gente vê Estevão entregando o espírito dele a Jesus. Olha que interessante. Antes de Jesus Cristo, entregava a Deus. Jesus entregou a Deus. Como Jesus Cristo já tinha ressuscitado, já estava com Deus, ele entregou a Jesus. Tá? Tudo isso está relacionado à fé que é gerada pelo Espírito Santo dentro da pessoa. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora, olha o versículo 60, é muito poderoso isso aqui. E pondo-se de joelhos, ou seja, ele estava sendo apedrejado, ele se colocou de joelhos e ele estava morrendo, porque ele estava recebendo pedradas, clamou com grande voz. Ou seja, primeiro ele falou, Senhor, recebe o meu espírito, né, para Jesus. Jesus na cruz também falou a mesma coisa, mas para Deus. E também Jesus Cristo, ele diz, quando ele estava morrendo na cruz, ele falou, Senhor, não impute, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E olha o que Estevão falou, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Então ele fez o mesmo que Jesus fez. Ele perdoou instantaneamente, liberou instantaneamente o perdão. Ele estava sendo maltratado, estavam matando ele, né? Por crer em Jesus Cristo, por crer no Messias que Deus enviou. Ou seja, por um motivo agradável aos olhos de Deus, ele estava sendo... Ou seja, por fazer a vontade de Deus, ele estava sendo assassinado, né, por pessoas que deveriam amá-lo, por ter acreditado no Cristo. E ele estava sendo apedrejado e morto como sendo um malfeitor, um homem mau, né, uma pessoa ruim. E Cristo também foi morto na cruz, né, sendo considerado pelos religiosos como um homem ruim, um homem mau, né, como alguém que estava propagando um joio no meio dos trigos, digamos, uma pessoa que estava propagando palavras enganosas e mentirosas. Ele também foi considerado. Jesus também foi considerado. E é interessante que os dois, eles tinham algo em comum, Jesus e o Estevão, que era o Espírito Santo. Os dois eram cheios do Espírito Santo. A diferença é que o Espírito Santo levou ele a ter uma fé sólida e firme em Jesus Cristo. Então ele seguiu exatamente os passos de Jesus, ele entregou o Espírito a Jesus, o Jesus Cristo entregou a Deus. No caso, Estevão entregou o Espírito a Jesus Cristo. Depois, instantaneamente, ele conseguiu perdoar os pecados daqueles homens, né? Você não impute eles pecado nenhum. E ele perdoou instantaneamente, e de coração, porque se ele não tivesse perdoado de coração, ele tinha ido para o inferno. Então, para uma pessoa ter essa capacidade de perdoar da forma como Estevão perdoou, era graças ao batismo dele com o Espírito Santo, é graças ao Espírito de Deus. Não tem como um homem normal, sem ter o Espírito Santo, estar sendo apedrejado de forma injusta pelas pessoas que deveriam amá-lo e deveriam seguir a mesma fé dele. E, na verdade, esses homens estavam aliados ao poder, aos governantes da época, aos poderosos da época, e que eram pessoas imundas, pessoas idólatras, pessoas fornicadoras. E esses religiosos tinham uma associação com essas pessoas. Ou seja, ele estava morrendo de uma forma injusta, e mesmo assim ele liberou o perdão instantaneamente. Isso é uma obra do Espírito Santo dentro dos nossos corações. O Espírito Santo nos capacita a termos esse caráter cristão, tá bom? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, ele torna Jesus real nas nossas vidas. Então essa é a importância de termos o Espírito Santo. Então o que nós aprendemos hoje? Que o Espírito Santo ele nos dá coragem, nos torna pessoas corajosas, ou seja, de medrosos para corajosos, que o Espírito Santo ele nos dá... Ele vai tornar Jesus Cristo real nas nossas vidas, ele vai nos dar essa fé viva em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E tem também mais um ponto, tá? Só para fortalecer isso que eu estou falando, eu também separei mais um versículo em Mateus capítulo 16, versículo 17, tá? Então antes de nós ouvirmos, eu vou fazer uma oração aqui por vocês, antes de nós passarmos para cá, tá bom? Para ficar mais leve, para que vocês consigam absorver melhor a palavra de Deus, tá? E sejam cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, enche essas pessoas do Teu Espírito, Senhor, ilumine essas mentes, Senhor, guarde esses corações, não permita que essas pessoas venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fortaleça, Senhor, o caráter cristão, o caráter de Cristo nessas pessoas, que essas pessoas venham ter a certeza absoluta de que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, é o Senhor, é o Rei, é o Senhor de todas as coisas, é o próprio Deus dentro de nós.
Senhor, eu peço que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos ensinar a agradar a Deus, a alegrar o Espírito de Deus dentro de nós, venha nos ensinar a ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos dar força, venha nos dar bom ânimo para que nós venhamos ensinar, venhamos falar e pregar de acordo com a verdade, sem omitir nada, mas sempre priorizar a verdade do Evangelho. E ser fiel a Jesus Cristo. Eu peço também que o Senhor nos guarde, nos ilumine, nos abençoe, sopre esse fôlego de vida, que é o Teu próprio Espírito dentro de nós, para que nós venhamos ser vivificados e venhamos ser contados como filhos de Deus. E venhamos seguir os passos de Jesus, em que nós venhamos ter capacidade de perdoar, liberar o perdão para as pessoas que nos maltratam, para que toda aquela podridão que é gerada quando nós não conseguimos perdoar venha ser removida do nosso interior. E nós venhamos nos encontrar com saúde espiritual e física. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora nós vamos finalizar aqui nosso estudo em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, que vai selar o que eu acabei de falar. Nesse versículo diz o seguinte, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrompeu os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem dizem, as pessoas estão falando ser eu? Ou seja, quem sou eu para as pessoas? Que ele é o Filho do Homem, no caso. Jesus Cristo é o Filho do Homem. Então ele estava querendo saber quem é que as pessoas dizem que eu sou. Versículo 14. E eles, os apóstolos de Jesus Cristo, disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, no caso Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus fez essa pergunta para os apóstolos. E Simão Pedro, um dos apóstolos, disse o seguinte, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, o Filho único do Deus vivo. E aí olha a resposta de Jesus Cristo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue. Ou seja, não foi uma pessoa que te revelou, não foi um ser humano que te revelou que Jesus era o Cristo. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem revelou para Pedro que Jesus era o Cristo foi o próprio Deus. Então, o que ele quis dizer? Não tem como uma pessoa crer em Jesus Cristo se não for revelado por Deus, pelo próprio Pai, se o Pai não revelar para aquela pessoa. Mas toda que o Pai, ele está lá nos céus, nós não temos acesso ao Pai, assim, diretamente. Mas como é que nós passamos a ter esse acesso a Deus? Através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre nós e nós passamos a ter ligação direta com Deus. Porque é o próprio Deus dentro de nós. Então, na verdade, quem revelou, no caso, que Jesus era o Cristo para Pedro, foi Deus. Mas como? Através do Espírito Santo. Então, é o Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas uma trindade. Ou seja, o Espírito Santo é Jesus, que também é Deus. Entenderam? É a mesma essência. E foi o Espírito de Deus que revelou para Pedro, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tá bom? Então o Espírito Santo, ele torna Jesus Cristo real, ele nos dá essa fé em Jesus. É o próprio Espírito Santo, que é quem está agindo nas nossas vidas, dentro de nós e aqui na Terra. Não é nada mais além do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que age. Hoje quem nos dá fé, Jesus Cristo está à direita de Deus, Mas quem está agindo e nos dando fé é o Espírito de Deus. Então, nós devemos desejar ser cheios do Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo. E quando nós estamos batizados no Espírito Santo, nós passamos a dar glória a Jesus, a adorar a Jesus Cristo, a nos voltar, a nos prostrar diante de Jesus, tá bom?
Então, eu vou finalizar orando. Senhor Deus, eu peço que o Senhor guarde as nossas almas, nossas vidas de pecar contra Deus, de pecar contra Jesus, de pecar contra o Espírito Santo, Senhor. Guarde as nossas vidas de pecar, Senhor, do pecado. Nos proteja, ilumine nossas mentes, Senhor. Nos guarde, nos proteja, nos vivifique, Senhor. Nos dê uma vida, Senhor, agradável aos teus olhos. Uma vida, digamos, de santidade, uma vida, Senhor, prostrada ao Senhor, uma vida, Senhor, de obediência a Deus. Nos ensine a obediência, nos ensine a fidelidade, nos ensine a ter um caráter cristão, a seguir o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nos guarde, Senhor, nos abençoe e nos dê esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo, de estarmos permanentemente na presença de Deus, de sermos alguém segundo o coração de Deus, de alguém que tenha o caráter de Cristo, vivificado, implícito dentro de implícito, que as pessoas olhem para o nosso rosto e vejam o caráter de Jesus Cristo. Peço que o Senhor nos guarde, nos perdoe, nos abençoe, nos lave as nossas vestes, Senhor, e nos dê uma vida agradável ao Senhor. Quem sou eu para falar de Deus? Quem sou eu para pregar o Evangelho? Quem sou eu para falar do Espírito Santo? Não sou ninguém. Eu sou miserável de um pecador, o maior de todos os pecadores, Senhor. Mas eu peço que o Senhor me abençoe, Senhor. Me enche do teu Espírito Santo, me capacite para que eu venha sempre pregar para essas pessoas e dar para elas o alimento que elas precisam escutar, Senhor. Que elas precisam para aquele momento, para aquele dia, Senhor. Eu peço que o Senhor traga, Senhor, para assistir essas pregações, Senhor, as pessoas que elas precisam, Senhor, desse alimento, que elas necessitam, para que elas venham ser vivificadas, para que elas venham ser fortalecidas, Senhor. Então eu peço que o Senhor traga as pessoas para ouvir o teu Evangelho, a tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos inspirar, Senhor, nos fazer cheio do Espírito Santo. Senhor, para que nós venhamos dar o alimento certo no momento certo, que as pessoas precisam escutar. E não é aquilo que nós queremos dar, mas é aquilo que elas precisam, necessitam, naquele momento. Em nome de Jesus Cristo, amém.